Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, estamos no segundo domingo do tempo comum. A igreja nos traz de novo à vida pública de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, ao convite ao reino de Deus. E, por incrível que pareça, hoje, no Evangelho, tirado de São João, capítulo 1, versos do 35 ao 42, nós podemos ver Jesus chamando os seus primeiros discípulos. E é uma experiência única o chamamento de cada um deles, em particular de São Pedro hoje, mas também dos seus irmãos e de todos nós. Sempre é algo bem extraordinário o chamamento de Jesus. Quando Jesus chama, quando Deus nos tira do nosso conforto, e aqui eu falo de maneira geral, não somente o conforto físico, mas de todas as maneiras, quando Ele nos tira do nosso conforto, chamando pelo nosso nome. Veja o que diz o Evangelho. João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. São João sabe qual é a sua missão, está bem posta diante de seus olhos e diante de sua mente. A missão de João Batista era anunciar Jesus, era apontar para Jesus. Ele era uma voz, uma seta no deserto, direcionada, apontada para Cristo. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estais procurando? Nós, quando nos dispusermos a seguir Jesus, não é simplesmente seguir, mas enquanto estivermos seguindo, Ele perguntará para nós. Jesus perguntou: O que estais procurando? O que é que você procura? Sucesso? Bem-estar? O que é que você procura? Êxito? O que é que você procura? Ser bem visto? Destaque? Holofotes? O que é que você procura no seguimento de Jesus? Porque muitas vezes nós seguimos Jesus não porque queremos mudar de vida, não porque queremos ser discípulo dele, mas porque queremos ser vistos. Sabe aquela questão quando alguém diz assim: se você conhece alguém famoso e você está com ele, você é visto. Ande com pessoas importantes, senão você não é visto. Algumas pessoas chegam a dizer isso. Mas o que é que nós queremos com Jesus? É apenas ser vistos como o grande pregador, como o grande orador, como o grande curador, como o grande fazedor de milagres? O que é que nós queremos? Se nós queremos destaque, privilégios, nós estamos perdidos. Porque veja o que Jesus vai dizer. O que estais procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Nós queremos estar contigo. Nós não queremos ser vistos andando contigo apenas. Nós não queremos apenas sermos alvo de elogios, de reconhecimento. Não, nós queremos estar contigo. Queremos ir até a tua casa. Queremos fazer comunhão contigo. E Jesus vai dizer: vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Que nós possamos sublinhar esta palavra. Permanecer com ele. Era por volta das 4 horas da tarde. Nós precisamos permanecer com Jesus. E como é possível permanecer com Jesus? Pela oração, pela meditação da palavra, pela vivência dos sacramentos, pelas vivências na vida sacramental. Só assim nós podemos estar com Ele. E não somente estar, mas permanecer. Jesus respondeu: vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro,
era um dos dois que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Veja, aqui está também outra exigência, ou melhor, outra consequência de quem ouve Jesus e permanece com Jesus. Ele não se cala, ele é impulsionado pela alegria de estar com Cristo a levar outros a estar com ele. Tanto é que no versículo 41 vai dizer: ele, André, Simão, irmão de Simão Pedro, ele foi encontrar primeiro o seu irmão. Primeiro nós precisamos levar Jesus para aqueles que estão mais perto de nós. Ele foi encontrar primeiro o seu irmão, Simão, e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a dizer isso. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei Jesus. Por que tu só quer saber de igreja? Porque eu encontrei Jesus. Por que tu só quer estar na igreja? Porque eu quero permanecer com Jesus. Eu quero ser um com Ele. Eu quero estar com Ele. Eu quero viver com Ele. Eu quero estar unido a Ele. E por que isso? Porque Ele é o Messias. Ele é o Mestre. Ele é o Rabi. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. E Ele é o único Senhor. O único Salvador. Mas precisamos compreender duas coisas importantes. A primeira é que Jesus não basta ser apenas o meu Salvador. Porque nós podemos cair na tolice de achar Ele é meu Salvador. E por esse motivo, vivermos uma vida laxa, jogada ao pecado, lançada, mergulhada no pecado. Nós precisamos entender que Jesus é meu Salvador, mas Ele precisa ser o meu Senhor. Aquele que dita as regras da minha vida. Aquele que diz como eu devo me comportar, como eu devo viver. Não somente como eu devo estar, mas como eu devo ser. Porque eu não sou qualquer coisa. Eu não sou qualquer coisa. E o interessante é que, então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. O interessante é que Jesus, quando nos chama, Ele cambeia o nosso nome. Ele muda o nosso nome. De repente você talvez já foi conhecido como o cachaceiro, o drogado, a prostituta, o ladrão, o feiticeiro, né? O pagão, o adivinho, o agoureiro, o mentiroso, o corrupto. Mas quando você se disponibiliza a ir com Jesus, a permanecer com Ele, a reconhecer Ele como Salvador, mas principalmente como Senhor da sua vida, Ele muda o teu nome. Ele tira aquele nome que foi posto sobre você, que significa o teu pecado, e coloca sobre você o nome dele, que significa que você é mais um Cristo no mundo. Porque você é parte dele, é membro do corpo dele. É o que diz São Paulo na segunda leitura de hoje. Na segunda leitura de hoje da carta aos Coríntios, São Paulo vai dizer: irmãos, o corpo não é para a imoralidade, seja ela qual for, sexual, qual for, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Nós somos de Cristo. Nós somos membro de Cristo. Nós somos parte de Cristo. E nós não podemos ignorar isso. São Paulo vai dizer que se nós ignorarmos isso, veja o que acontece. Quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só Espírito. Então, ignorar que nós aderimos a Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo e que com Ele nós somos um só Espírito, ignorar isso é viver na mentira, é viver no engano. E por isso o conselho de São Paulo é fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo, mas o fornicador,
peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos, por isso ele é Senhor. Por isso nós devemos nos colocar debaixo do senhorio de Cristo e compreendermos essa grande verdade, que nós não pertencemos a nós mesmos. De fato, não pertencemos, porque fomos comprados. E fomos comprados por um preço muito alto, o preço do sangue redentor de Cristo. E por isso, nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. E é por isso que o Senhor nos chama. É por isso que o Senhor nos convida a estarmos com Ele, a vivermos com Ele. É por isso que o Senhor nos impulsiona a unirmos a nossa vida com a vida dEle. E Ele faz isso às vezes até sem nós compreendermos. Ele nos chama, Ele nos convida, Ele cuida de nós. E nós muitas vezes nem sequer enxergamos isso. Por exemplo, a primeira leitura vem falar do chamado de Samuel, né? Eu vou apenas ler e você compreende que quando Jesus nos chama, muitas vezes nós não reconhecemos o seu chamado porque nós nunca tivemos comunhão com Ele. E quando nós nos disponibilizamos a estar com Ele, a permanecermos com Ele, a dizer para Ele, olha, o Senhor não é somente o meu Salvador. O Senhor é o meu Senhor. A minha vida te pertence. Enquanto nós não tivermos a noção básica disto, nós iremos ouvir Deus falar conosco e vamos pensar que é outro qualquer. Ou iremos ouvir outro qualquer, achando que é Deus que está falando conosco. Por isso é necessário o discipulado. Por isso é necessário a formação para entendermos quem é que nos fala. Veja o que diz a primeira leitura. 1 Samuel 3. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, Samuel. Ele respondeu, estou aqui. E correu para junto de Eli e disse, tu me chamastes? Aqui estou. Eli respondeu, eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo, Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse, tu me chamastes? Aqui estou. Ele respondeu, não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. Por isso, nós precisamos anunciar o Evangelho, anunciar Jesus. Porque quando Jesus chamar alguém, se essa pessoa já tiver ouvido Jesus, é por isso que São Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, para que quando Deus chamar essa pessoa, ela possa compreender. E o Senhor chamou pela terceira vez, Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse, tu me chamastes, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel, volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás, Senhor, fala, que o teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala, que o teu servo escuta. Quando nós compreendermos Jesus que nos chama e dissermos, Senhor, fala, que o teu servo escuta. Esse fala que o teu servo escuta não é somente ouvir o barulho da voz de Deus, mas é dizer, fala, que a minha vida será conduzida pela tua palavra. Aí sim, nós começaremos como Samuel, a crescer. E aí o Senhor estará conosco. E então, não mais vamos deixar cair por terra nenhuma de suas palavras. Amém. Obrigado, Jesus, por essa meditação, que o Senhor possa nos ensinar a ouvir a tua voz e querer que o Senhor seja
não somente o nosso Salvador, mas aquele que detém sobre nós um senhorio extraordinário. Amém.